Pastor Mercúrio é meu irmão legendário agora, né? Eu tive a honra de servi-lo lá no último encontro, no último top. Bom, o testemunho que eu quero dar hoje é que eu estou passando por um processo bastante difícil. Nesse mês agora está fazendo 5 meses. E eu já estive, pastor, em outras situações onde eu recebi um chamado para vir para a igreja. Eu estou aqui na igreja desde 2008, quando a minha esposa tinha problema, engravidava, perdia, até que ela conseguiu engravidar uma vez, e essa gravidez prosperou. Porém, no 4º mês, foi detectado que a criança tinha má formação. E o pastor lembra perfeitamente disso. Depois disso, nós tivemos a felicidade de adotar uma criança que mudou a nossa vida. E essa criança está aqui, que tem hoje 16 anos, que é a Ana Valentina. Enfim, naquela época eu tive o primeiro chamado. A minha esposa teve identificado uma criança com uma formação, e aquilo era Deus querendo falar para mim que eu precisava mudar alguma coisa da minha vida. Mas eu não fui tão impactado. Pouco tempo depois, eu tive uma hepatite C, fui diagnosticado em 2012. Em 2013 eu comecei um tratamento, 48 semanas, quase morri nesse tratamento. Foi um tratamento doloroso, perdi 22 quilos, perdi o cabelo da cabeça todo, mas também não fui impactado. Minha esposa falava, Deus deve estar querendo falar alguma coisa contigo. Mas naquele momento eu recebi o apoio de toda a minha família, de amigos, e eu continuei ainda no pecado. Em seguida, em função dessa hepatite C, eu tive um diagnóstico de um câncer no fígado. A minha esposa deixou tudo aqui em Macapá e me seguiu para São Paulo. Foram 37 dias que eu fiquei em São Paulo. Fiz a cirurgia, felizmente identifiquei no início e fui curado. Fui curado sem a necessidade de passar pelo sofrimento da quimioterapia, da radioterapia. Era Deus agindo, mas Deus querendo me avisar alguma coisa. Mas eu ainda não fui impactado. Por quê? Mais uma vez eu tive o apoio de toda a minha família, de irmãos aqui da igreja, meus funcionários, enfim. Em seguida, veio mais coisa. Em 2022 eu tive uma ruptura com uma filha minha, questões ideológicas. E essa ruptura, até hoje, ela não foi revertida. Eu entendia sempre que era algum recado, porque houve, da minha parte, talvez um pouco de falta de preparo espiritual para entender aquela situação. Muito bem. Eu não tinha sido impactado. Porque eu tive, achando que dentro da minha altivez e da minha, arrogância, prepotência, eu tinha a razão. As pessoas hoje se matam na política, a gente entende esse extremismo, essa divisão, mas isso já começou, não foi agora. Então, eu não perdi a minha filha, porque ela está viva, mas eu não tenho contato nenhum com ela desde 8 de setembro de 2022. Há 5 meses atrás, eu, passando por tudo isso e ainda não tinha sido impactado, eu tive a revelação de algo que aconteceu comigo, de um pecado de traição com a minha esposa.
Isso não tinha acontecido agora. Foi algo de 2022. E no momento que eu vivia muito bem com a minha mulher, sem nenhum problema. Mas aí, eu vinha acumulando notas promissórias com o demônio. Acho que toda vez que a gente comete um pecado, a gente vai assinando uma nota promissória, a gente vai endividando com o demônio ou com o diabo. Em algum momento, a gente deve tanto que não tem jeito, ele vai nos executar. E eu fui executado numa sexta-feira da Paixão, 3 horas da tarde, e eu levei tudo para o simbolismo que 3 horas da tarde foi o horário que Jesus Cristo foi crucificado. Esse é seguramente o pior deserto da minha vida. E aí, nesse momento eu entendi. Diferente das outras vezes, eu não tive apoio de ninguém. Mas eu tive atitude de honra, de reconhecer o erro. Poderia ter negado, mas eu quis assumir a verdade para poder me libertar definitivamente de coisas que me distanciavam de Deus e também da minha família. A primeira coisa foi reconhecer o erro. A segunda foi pedir perdão. Primeiro, perdão sob um arrependimento muito grande para Deus. Depois, pedir perdão para minha esposa. Antes que meus filhos soubessem, porque isso tornou público, e eu fui julgado, fui execrado, fui massacrado, envergonhado. E isso me fez entender uma série de coisas que eu não havia entendido até então. Pedi perdão para meus filhos, confessei a verdade para eles, toda a verdade, falando que a minha família tinha sido a minha maior conquista e é a minha maior conquista, não o que eu consegui amealhar ao longo da minha vida, mas a minha família é a minha maior conquista. E conversando com meus filhos, eu disse que, apesar de toda essa grande conquista, a maior conquista da minha vida, eu tinha pecado contra Deus e contra a minha esposa. Pedi perdão para eles e eles me perdoaram, choraram bastante, eu também, foi um momento muito difícil. Dali para frente eu comecei uma luta e tive algumas ferramentas que me ajudaram. Uma delas, fiz um treinamento de inteligência emocional para entender um pouco por que tudo isso. Depois eu fui para o Legendários. Legendários é uma ferramenta que é um movimento cristão de homens que mexeu demais comigo. Foi um encontro verdadeiro que eu tive com Deus. Foi o primeiro encontro que eu tive real com Deus. Eu vinha sempre aqui na igreja, com minha mulher, com meus filhos. Fazemos culto lá na nossa casa todo mês. Mas eu não conseguia ser impactado. Pastor, Legendários, eu sofri 72 horas um massacre de Deus. E eu entendi claramente que o pecado, o homem ou a mulher, a gente tem vícios que a gente não consegue se libertar se não for através de Deus. Eu fiz várias vezes jejum, ajoelhado, pedindo para Deus para me libertar de algumas coisas que eu não conseguia me libertar. E nesse processo, desde que aconteceu, que eu mergulhei realmente pela primeira vez na palavra de Deus, buscando Deus a todo momento. E eu fui convidado pelo Legendário, e lá no Legendários eu enxerguei claramente qual era a importância, qual era o valor que a minha família tinha para mim.
Na igreja, a gente ouve sempre o pastor falar, devemos amar nossa esposa como Jesus amou sua igreja. É profundo, às vezes a gente não entende. No Legendários eu entendi diferente, usando uma outra terminologia que seria: primeiro Deus acima de tudo, Deus não aceita ficar em segundo plano, depois a nossa família, o resto vem depois. E às vezes eu inverti várias vezes essa situação. Preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em crescer profissionalmente, sem tempo de qualidade com a família, sem tempo de qualidade com os filhos. Isso eu via meu casamento às vezes ladeira abaixo e eu não conseguia fazer nada. E lá nos Legendários eu entendi: primeiro Deus, depois a família, e a família é a esposa. Se eu tivesse entendido isso antes, eu nunca tinha feito o que fiz com a minha mulher. Eu estou falando isso hoje sem nenhum pudor, porque Deus tirou meu orgulho. Deus tirou minha vaidade, porque o orgulho e a vaidade são as piores coisas que o homem tem, que a maioria dos homens tem. Falta de humildade, às vezes a falta de reconhecer o erro, a tentativa de colocar debaixo do tapete. Tudo isso fez acontecer tudo que aconteceu comigo. Eu estou passando por um deserto, estou passando por uma dificuldade, porém eu estou dando glória a Deus todo dia, porque através desse processo, verdadeiramente eu posso dizer para vocês, que eu encontrei Jesus. Tem 5 meses que eu deixei de ser escravo do pecado. 5 meses, pastor. Aquilo que eu não conseguia me livrar, e que eu orava, que eu ajoelhava, que eu jejuava, eu não conseguia me libertar. Hoje eu posso dizer com toda certeza, eu estou feliz. Parece uma coisa meio antagônica, eu estou feliz porque eu estou livre disso, estou em paz com Deus, estou dormindo tranquilo, mas eu estou com meu casamento abalado, destruído. Eu olho a minha casa. Não é fácil passar o que eu estou passando, não é fácil. Mas todo dia eu converso com Deus e Deus tem me mostrado que esse deserto vai ter fim, que a minha família vai ser reestruturada. E o melhor de Deus eu vou viver com a minha mulher e com a minha família daqui para frente. Não é o que eu vivi antes. Eu já pedi perdão até para os cachorros lá da minha casa. Eu já pedi perdão para todo mundo, para a família da minha mulher, para a minha família, para os meus filhos, para todo mundo. Quero pedir mais uma vez perdão para ela, para minha esposa, publicamente. Eu fiz um voto com Deus. E agora eu estou debaixo desse voto, sem ter recebido a graça. Porque eu acho que o voto a gente faz antes, né? A gente cumpre antes para receber depois. Eu estou esperando essa graça e estou orando todo dia. Eu sei que isso vai acontecer, porque eu creio em Deus e Deus é maior do que tudo. E Deus que me trouxe aqui para falar isso para vocês, sem vergonha, sem pudor nenhum. O homem orgulhoso que tinha dentro de mim foi por terra, pastor. E hoje eu estou coração quebrantado para pedir perdão quantas vezes for necessário. Não só para minha mulher, porque a gente sabe que Deus sempre perdoa, né? As pessoas às vezes, nem sempre, às vezes não perdoa por orgulho, talvez arrependa depois em algum momento, mas a vida pune, né? E a vida está me punindo.
mas isso está me transformando. E eu dou glória a Deus por isso. Muito obrigado.